você vai conseguir vencer a canelite se você desenvolver algumas capacidades. Quando eu falo de capacidade, eu gosto de trazer as 5 principais, que seria força, resistência, controle neuromotor, flexibilidade e mobilidade. Bom, vamos lá. O que é canelite? Canelite, ou também conhecido como síndrome do estresse do tibial posterior, é uma condição que é encontrada principalmente em iniciantes da corrida ou qualquer outro esporte que envolva impacto, tá bom? Bom, é um estresse no osso da tíbia ou no músculo tibial posterior gerado por uma sobrecarga, ou seja, você está gerando uma demanda maior do que seu corpo é capaz de lidar. Quando a gente fala de demanda, é um ponto muito importante na canelite, porque normalmente a pessoa já está correndo e diminuir essa demanda vai fazer uma total diferença na hora de tratar essa dor. Então, diminuir de 30% a 40% a sua demanda de corrida já vai gerar uma facilitação muito grande para que essa dor ela tenha uma diminuição, tá bom? Porém, só diminuir a demanda não significa que você vai conseguir tratar. Você precisa realmente diminuir a demanda e ao mesmo tempo aumentar a sua capacidade. E quando eu falo de capacidade, é a capacidade do seu corpo de lidar com o impacto que a corrida gera. Lembrando que a corrida pode gerar até 3 vezes o seu peso corporal em impacto. E dependendo, pode até gerar 4 vezes mais o seu peso corporal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não que o impacto em si seja um problema. O problema é quando o seu corpo ele não consegue lidar com esse impacto, tá? Então, quando a gente fala de capacidades, a gente pode começar, por exemplo, pela mobilidade, levando em consideração que a falta de mobilidade pode influenciar diretamente nessa dissipação de impacto de maneira não efetiva. Então, quando você está correndo e você dá o contato inicial com o solo, pensa que o seu corpo ele é plástico, o solo é rígido. Então, se tem alguém que sofre deformidade, é o seu corpo e os seus tecidos. Então, nessa força que você gera, essa força volta para você. E se os ossos do pé e a articulação do tornozelo não tem uma movimentação adequada, isso acontece de maneira totalmente rígida. E essa rigidez faz com que você não consiga dissipar esse impacto entre essas estruturas de maneira efetiva. E ali no próprio pé, a gente tem o foot core, que é a musculatura intrínseca do pé. Essa musculatura, ela é como se fosse molas naturais do nosso pé. Então, a hora que o nosso pé cai no chão, ele desaba e depois gera um movimento que vai impulsionar a gente para frente. Se o seu músculo do pé não tem força suficiente, não tem resistência para manter essa força e não tem uma reação rápida a esse impacto, que aí já entra na questão de controle neuromotor, você já começa ali no ponto principal de início do impacto, já não dissipando essa energia da maneira que deveria, tá? Então é muito importante a gente olhar para o pé e cuidar muito bem dele, fortalecer essa musculatura, trabalhar exercícios de controle neuromotor para conseguir fazer com que ele desenvolva altas capacidades de lidar com o impacto. E essa força ela vai subindo, chega na perna. Na perna a gente tem na parte da frente o tibial anterior, lateral a gente tem o fibular longo, o fibular curto, medialmente a gente tem o tibial posterior e atrás a gente tem o sóleo e em cima dele o gastrocnêmio. Então pensa que cada músculo desse vai pegar um tanto dessa energia e vai dissipar para os demais. Nenhum deles pode ser sobrecarregado de maneira direta, um pegar mais que o outro, entende? Então a gente precisa criar essa harmonia. E para isso a gente precisa gerar força, a gente precisa gerar resistência, a gente precisa gerar controle neuromotor nesses músculos. A partir do momento que a musculatura funciona como se fosse uma banda musical. Se você vai num show de rock, a guitarra, o contrabaixo e a bateria tá fora de ritmo, você não vai gostar da música. O músculo também funciona assim. O agonista contrai, o antagonista desacelera e o sinergista vai estabilizar. Então, cada um mantendo a sua função, eles conseguem gerar uma capacidade harmônica ali entre eles próprios que vai gerar um aporte muito maior para segurar esse impacto que você está gerando na corrida, tá bom? Então, a gente tem que evitar ter uma visão mecanicista, que é o quê? Imagina que tem 3 engrenagens e a do meio sempre quebra. Você vai lá e troca do meio. Ela quebra de novo. Troca do meio, ela quebra de novo.
A visão mecanicista nada mais é do que isso. O que a gente precisa fazer? Ter uma visão holística, uma visão global, uma visão geral, de pensar que talvez a engrenagem do meio não seja a culpada, e sim a engrenagem lateral. E a gente troca ela e resolve tudo isso. Então, quando a gente pensa em canelite, a gente tem que olhar para o nosso quadril, a gente tem que olhar para o nosso pé, principalmente o pé. Tá bom? Então, gerar esse aumento de capacidade na musculatura do pé e da perna vai ser muito favorável para que você trate a sua canela, tá bom? Quando a gente fala de glúteo, a gente precisa sim que, principalmente o glúteo médio, que é um dos principais responsáveis por manter a estabilização e dar uma estabilidade adequada para a nossa perna trabalhar e para o nosso tronco se manter firme durante a corrida, eles têm que estar muito fortes. E eles precisam também desenvolver a sua força dentro de um gestual esportivo. Então, vamos pensar assim, eu vou te dar um pensamento agora. Vamos pensar na cadeira abdutora, lá na academia. Você fica sentado, fazendo a abdução do seu quadril. Agora me fala, em qual momento da corrida que você está sentado? Pois é, não tem. Então, assim, é um exercício muito importante, é um exercício legal, porém, para um iniciante ali que quer fazer uma ativação da musculatura do glúteo, é muito interessante mesmo. Porém, para quem já está experiente e quem ali já teve uma lesão ou está sentindo uma dor, já não é tão interessante. A gente precisa realmente trazer o gestual esportivo para dentro do movimento. Então, fazer uma abdução com um elastiquinho em pé vai ser mais vantajoso do que fazer a cadeira abdutora pensando no gestual esportivo e até mesmo pensando na questão do equilíbrio e controle neuromotor de estar de pé em uma perna só, beleza? Então, esse raciocínio que a gente precisa desenvolver para assim conseguir gerar um processo integrativo entre o nosso corpo e tá evitando não só a canelite, mas diversas outras lesões que a corrida pode gerar quando não bem organizada, tá bom? Bom, voltando lá na canela, o sono também é muito importante, que você tenha ótimas noites de sono. O sono permite com que você regenere todos esses tecidos, organizar muito bem o seu treinamento semanal, evitar correr 2 vezes seguidas, em 2 dias seguidos. Então, se você fez seu treino hoje, seu amigo te chamar para treinar amanhã, não vai, descansa, que o descanso é essencial para que a gente evite sentir essa dor. E é algo que incomoda muita gente. Canelite é um negócio extremamente chato, pode te tirar sim da corrida. Se você ficar correndo em cima da dor, pode gerar uma fratura por estresse ou até mesmo uma tendinopatia do músculo tibial posterior, o tendão dele. E isso é algo que torna o tratamento um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, principalmente a fratura por estresse. Pode gerar ali pode te tirar da corrida até de 45 a 90 dias. A tendinopatia, ela tem que ter um processo adaptativo, então é um tratamento demorado também. Então é importante que você tenha sensibilidade suficiente de entender a dor, de pegar a dor logo no começo, já tomar essas atitudes que são extremamente importantes para manter uma saúde adequada, para manter você correndo e não ter esse processo de frustração, que é algo muito chato, de você ter que parar de correr porque está sentindo uma dor, tá bom? A gente falou aqui um pouquinho sobre a canelite. Eu vejo que é algo que tá cometendo muita gente, por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui para vocês. E se ficou alguma dúvida sobre a canelite, se ficou alguma dúvida sobre o estresse do tibial posterior, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários e vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? Hoje é para ser um vídeo bem rápido mesmo, eu tô aqui na clínica, entre um horário e outro dos atendimentos, eu tento dar uma gravada aqui para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô sempre aqui à disposição, e eu espero ter agregado de alguma maneira através desse vídeo a vida de vocês, beleza? Bom, é isso daí, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e se você sabe que tem alguém sentindo dor ou quer que essa pessoa evite sentir essa dor na canela, envie esse vídeo para ela, e tamo junto, valeu, tchau, tchau, Deus abençoe!